Queridos irmãos e queridas irmãs, paz e bem, boa noite. O Raiz André Guimarães, ele já está chegando por aí, né? Ele teve aí um contratempo, daqui a pouquinho ele chega para participar do nosso Diálogo da Esperança. A gente agradece muito a todos que estão aí entrando aos pouquinhos. A gente sabe que essa entrada ela vai acontecendo paulatinamente. A gente pede aí para quem estiver já entrando para compartilhar, para curtir, para enviar para os nossos irmãos e irmãs aí que ainda não estão participando com a gente. A gente hoje vai iniciar com a leitura da Palavra de Deus, livro do Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 18, que diz o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Desculpa. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser: Ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o nosso papo reto de hoje é simples, né? Podemos ter a maior fé do mundo, mas se essa fé não se transformar em amor, em dedicação ao irmão, à irmã, em participação nas dores daqueles que sofrem, em participação na vida daqueles que não têm o que comer e não têm o que vestir. Se em nossa comunidade, muitas vezes, não pararmos para atentar para os irmãos que sofrem, preocupados muitas vezes com a oração, com os rituais, a gente acaba não cumprindo a nossa fé, não cumprindo o nosso papel, e a nossa fé acaba sendo uma fé morta, né? Uma fé sem sentido. É importante darmos sentido à nossa fé, darmos sentido à nossa vida a partir da participação, a partir da fraternidade e a partir do abraço a todos aqueles nossos irmãos e irmãs que sofrem. Então, esse é o papo reto de hoje. A gente gostaria de pedir muito a todos que participam conosco agora e depois que entram conosco durante a semana e assistem a nossas lives, que prestem atenção bastante nessa mensagem. O que o mundo precisa hoje é de uma fé que abrace, é de uma fé que ame o irmão, é de uma fé que não tenha preconceito, que não tenha distinção de quem vai ser abraçado. Fé com violência, fé com discriminação, fé com ódio, não leva a nada. Eu não sei nem se é fé, né? Mas é uma fé que, como diz aí o nosso livro, né, a Carta de Tiago, como diz a carta, é uma fé morta. Então a gente precisa ter essa visão e esse pensamento. Hoje, né, recebemos para debater o tema A Fé como o Caminho do Amor, o nosso irmão Carlos Novaes, que é pastor da Igreja Batista de Praça Seca, Jacarepaguá, e professor do Seminário Batista do Rio de Janeiro, área da Teologia e História da Igreja. Querido pastor, boa noite, paz e bem, seja bem-vindo. Eu que sou ouvinte das suas mensagens, já há bastante tempo orientado aí, assim, influenciado pela minha orientadora, Andréa Frazão, uma grande amiga, que, assim, me apresentou a sua fala já tem uns 2 anos, e eu sempre que eu posso eu escuto.
Boa noite, paz e bem, seja bem-vindo. Muito boa noite, Jefferson. Muito boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando aqui no Diálogos de Esperança. Eu quero começar dizendo, Jefferson, que é um prazer muito grande mesmo, um privilégio estar aqui participando desse projeto bonito, útil e necessário demais nos nossos tempos atuais. E é muito bom ver o que você e o André têm feito. E eu espero que o tempo que a gente passa aqui junto possa ser bastante produtivo, que saiamos todos daqui refletindo, de fato, sobre o sentido da fé na vida. Então, para quem está entrando agora, o pessoal está começando a entrar, o André está chegando aí. Como sempre, o André sempre tem um imprevisto aí. De vez em quando acontece, ele entra depois. Porque a vida de pastor, né? Sempre tem imprevisto, tem que fazer uma visita, tem que levar uma ceia. Então, o André, ele não abandona aí as suas funções de pastor para estar na live. Então, normalmente aí, quando tem uns 10, 15 minutinhos, ele chega. Então, a gente está aguardando a chegada dele. Pastor, para a gente iniciar, né, a gente mandou aí algumas perguntinhas, vamos começar com a primeira, e a partir daí a gente vai fazer o debate, que é a seguinte: qual a diferença entre uma pessoa que realmente tem fé e aquela que não tem fé? Bom, primeiro eu acho que essa questão da fé, ela necessariamente é uma experiência muito pessoal. Ela é algo que acontece por dentro. A fé é algo que acontece no coração. E antes de qualquer coisa, embora a gente sempre vincule a ideia de fé a Deus, né? Porque normalmente quando fala em fé, a pessoa já vincula a ideia de Deus. Eu acho que nós temos que compreender primeiro que a fé como virtude, a fé em si como uma virtude, ela pode, por exemplo, ser experimentada por um ateu. Digamos assim, um ateu pode ter fé na esperança de que as coisas vão melhorar? Pode. Ele pode, não, eu creio que as coisas vão melhorar. Eu estava lembrando, inclusive, agora do Paul Tillich, quando escreve aquele livro da Dinâmica da Fé, que ele termina de uma forma belíssima, dizendo, olha, até para negar a Deus você precisa de fé, porque você vai ter que dizer, eu não creio que Deus exista, eu creio que ele não existe. Então, a fé é primeiro essa experiência interior que tem a ver com o coração humano. Tanto, Jefferson, que, veja bem, olha bem, ainda pegando essa questão do ateísmo, né? Se nós dois aqui cremos que Deus existe e ele não existir, por mais que nós dois aqui creiamos, ele vai continuar não existindo. Por outro lado, se a gente não crê que ele existe e ele existe, ele não vai deixar de existir só porque a gente não crê. Então, a fé, na verdade, ela não define Deus. A fé define a gente. Tá bem? Então, isso é a primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito claro. A fé define a gente. Então, eu considero, em primeiro lugar, a fé uma virtude que nasce no coração. E a questão toda é a seguinte, onde é que a gente coloca essa fé, onde que a gente pousa essa fé, em que essa fé está dirigida. E é aí que eu acho que faz todo sentido a gente pensar na fé como algo que nos leva à ação a partir de motivações que tenhamos do nosso objeto de fé, não é? Então, eu começaria por aí, Jefferson. Fé é uma coisa que acontece no nosso coração. E para definir se será algo realmente produtivo ou não, depende da motivação de fé que o meu coração tem. Em que é que essa fé está depositada? Por exemplo, a fé de um fanático continua sendo fé. Ela é uma fé fanática. É uma fé ensandecida. E a pessoa pode sair matando aí, achando que está matando em nome de Deus e fazendo a vontade de Deus. É uma fé. Só que é uma fé no objeto errado.
É uma fé num Deus que não existe. É uma fé num pressuposto que não faz sentido nenhum. Então, eu começaria daí. Fé é uma virtude que tem a ver conosco, começa no coração, e o que vai definir se é uma fé boa, se é uma fé ruim, e o que de bom ou ruim essa fé vai produzir, depende do objeto na qual ela está pousada. Porque tem gente que tem fé em um político, tem gente que tem fé em um cara assim, criminoso grande, tem gente que tem fé em muitas coisas, né? E realmente essa definição é muito importante, porque a gente. Essa pergunta é exatamente para isso, porque muitas pessoas acham que ter fé é simplesmente acreditar em Deus. Mas a fé ela pode estar em muitas outras coisas. Você pode ter fé até no dinheiro, né? Acreditar que é o dinheiro que vai resolver o seu problema, e muitas vezes não é o dinheiro que vai resolver esse problema. E Né? aí é o que eu falei, e essa fé que vai definir você. Se você tiver fé no dinheiro e só, sua vida está definida. Tudo que você vai pensar, o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, o que vai mexer com você ou não, vai estar em volta da fé. Por isso que eu estou dizendo, a fé, na verdade, define a gente. O tipo de fé que temos define nossas posturas, nossa visão, nossa reação, define tudo. Caramba, sensacional. Mas vamos lá, então, em que momentos, então, ter fé faz diferença na vida de cada um de nós? Que momento que é importante ter fé? Olha, com certeza, esse momento que a gente está acabando de viver aqui nesses últimos meses foi um momento que exigiu um pouco mais de fé e de reação de fé, né? Você veja, muita gente aí no começo, você deve ter percebido isso, eu via isso muito, né? O pessoal entrou numa espécie de pânico, e aí, normalmente, quando acontece, a gente já teve pandemias. Aqui no Brasil mesmo, a gente teve já, né? Início do século XX, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, um presidente brasileiro morreu como vítima dessa gripe espanhola. Então, mas essa geração nunca tinha visto isso. Então, tudo que é novidade para a gente desestabiliza a gente. E uma outra coisa que faz logo em seguida é criar um sentimento de apocalipticismo na gente. Então, logo começa a se pensar em fim de mundo, em coisa. E aí, nisso, as pessoas já reagem com certo desespero. Outras vão reagir de uma forma também muito peculiar, né? Como costuma acontecer nessas épocas. Aí, de repente, começa a questionar Deus. Por que aconteceu isso? Será? O que fizemos? Tem outro elemento também, que é a culpa, né? O que fizemos para que Deus permitisse que acontecesse isso, etc. e tal. Mas eu costumo dizer, então, que é o seguinte, Jefferson, a fé é necessária justamente para os momentos em que a gente é obrigado a admitir que não temos o controle de todas as coisas. E eu acho que há certas circunstâncias na vida, certas situações na vida, como essa pandemia, por exemplo, você veja, eu tenho um amigo que é muito supersticioso, sabe, lá em São Paulo. E eu estava comentando ano passado com ele, que o ano passado a gente teve Brumadinho logo de saída, né? Brumadinho, depois veio aquele negócio do Flamengo com aqueles meninos naquele negócio do incêndio, depois o Boechat cai de um helicóptero lá pegando fogo e morre. Eu sei que teve uma série de coisas encadeadas assim, uma depois da outra. Aí vira ele para mim e fala assim, isso aí é porque é ano ímpar. Você vai ver quando chegar o ano próximo, que vai ser ano par, aí vai tudo melhorar e tal. E eu estava falando justamente para ele esse ano, pô, que ano par é esse que nós estamos vendo? Então, você imagina, quando é que nós, nos nossos piores pesadelos, quando a gente desejou Feliz Ano Novo ano passado, ia imaginar que a gente ia ser atropelado. Então, a gente não tem controle das coisas. Então, eu acho muito especialmente
que a fé serve para esse momento, quando você, de repente, descobre que você não tem controle sobre tudo, você não tem como ter tudo sob a sua égide, sob as suas rédeas, que a vida é assim, ela é um conjunto de situações que às vezes são inesperadas, são circunstâncias que nos surpreendem, que sofrimento faz parte da vida, que momentos difíceis, momentos de dor fazem parte da vida, e que, justamente para encarar uma vida que você não tem controle sobre ela e que te surpreende, é que você precisa ter fé, você precisa ter confiança. Então, você me pergunta quais são os momentos em que a fé é mais importante. São nesses momentos em que a gente descobre que nós somos vulneráveis. E quando a gente descobre que somos vulneráveis, a gente só tem duas coisas que realmente confortam a gente, que é a arte, né? A arte é a grande compensação para a precariedade humana, é porque a pessoa sofre, que ela às vezes pinta um quadro lindo, compõe uma música linda e etc. E a fé. A fé serve como conforto nesse momento em que diz, olha, você não tem controle de todas as coisas, mas confie, porque acima de você há alguém que tem. Então, é nessas horas que a gente precisa ter fé. Por isso que eu acho que também para a experiência de fé é preciso humildade. Sem a humildade, você não consegue chegar a essa conclusão, né? Olha, eu não tenho controle de tudo, então preciso confiar em algo que é mais poderoso do que eu. Tenho que confiar numa graça que é maior do que eu. Né? Então, pastor, é por isso, e assim, alongando um pouco até essa parte, que a gente tem nas pessoas assim mais humildes e mais pobres essa fé tão forte devido ao sofrimento que elas passam, as necessidades, né, como é que eu vou colocar assim, a precariedade da vida que eles têm. Então, e aí eu cito aqui Francisco de Assis, a ideia de se tornar pobre para que você tenha uma proximidade de Deus, uma fé maior. Está muito ligado a essa questão de que essas pessoas que têm mais necessidade, que sofrem mais, que têm mais dificuldade, elas vivem assim mais próximo da fé, porque a todo instante elas precisam acreditar que vão sair dessa situação que elas se encontram. Seria isso? São Francisco de Assis descobriu isso, vendo isso acontecer no Evangelho, não é? Vendo de que maneira, por exemplo, Jesus foi e pegou aquele pessoal, justamente ao pessoal mais vivido, mais batido pela vida. Os personagens, você pega, por exemplo, o Evangelho de Lucas, né? Você vai vendo os personagens que protagonizam o Evangelho de Lucas. São os pastores no campo lá, que ninguém dava bola para eles lá, e eles é que viram os anjos anunciando que Jesus tinha nascido. São os leprosos que são curados, e o único que volta para agradecer é justamente o leproso samaritano. É a parábola do bom samaritano, que quem presta socorro àquela pessoa não é nem um sacerdote, nem um levita, é um samaritano. É a viúva pobre que dá ali a sua ofertinha e todo mundo jogando aqueles sacos de dinheiro, e Jesus exalta a oferta da viúva. E olha, diz uma coisa lá no capítulo 8, que Jesus e os seus apóstolos eram sustentados por um grupo de mulheres que ofertavam para eles ali. Quer dizer, as mulheres, num contexto patriarcal daquele, que estavam sempre em segundo plano, de repente em Lucas, elas são as protagonistas. Eu acho que a gente vendo o Evangelho, a gente percebe isso, essa gente mais que parece que cava com as mãos a vida, né? Segura com mais força a vida, porque são os mais desafiados, são os mais, às vezes, injustiçados, os mais perseguidos. E é justamente o pessoal que mostra uma garra para viver e que, justamente, começa a mostrar facilidade maior de crer. Né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o evangelho ali proclamado por Jesus teve um trânsito maior entre os mais simples
Porque os mais simples tiveram uma condição que os outros não tiveram, mais arrogantes, mais soberbos, que é justamente esse reconhecimento humilde de que há alguém maior do que eu, em quem eu posso confiar. Eu acho que é indispensável essa humildade, sim. Eu concordo com você. Eu acho que a experiência de fé se torna muito mais palpável para as pessoas mais simples por causa disso, porque elas têm essa humildade fundamental e básica de buscar uma graça maior que está acima delas e depender dessa graça, confiar nela. É incrível. Então vamos lá. Continuando, né? A gente já falou até um pouco sobre isso. Mas ter fé é sinal de boas escolhas na vida? A fé ajuda você a escolher melhor algumas coisas, e dependendo de que tipo de fé você tem. Por exemplo, eu não acho que uma fé fanática leve a boas escolhas. Eu não acho que uma fé fundamentalista leve a boas escolhas, né? Você sabe, Jefferson, que eu acho que hoje essa questão, por exemplo, do fundamentalismo, né, desse fundamentalismo religioso que a gente está vendo aqui de uma forma tão expressa, né? Eu às vezes tenho a impressão que a gente tem que... São duas coisas. A primeira coisa, eu acho que a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela conhecer a essência do Evangelho e da proclamação de Cristo. A segunda melhor coisa que vem imediatamente depois disso é se livrar do fundamentalismo religioso. E aí, meu querido, muitos de nós começamos a nossa vida cristã quebrantados como um publicano, mas aí, com o tempo, a gente vai se transformando em fariseus arrogantes, sabe? Então, uma fé que vem de um fundamentalismo, de um fanatismo, uma fé cega, ela não pode levar a boas escolhas, claro que não. A fé nem sempre leva a boas escolhas, não. Aí eu volto àquele ponto que eu já... Depende da onde sua fé está pousada, qual é o objeto de sua fé, quem é que realmente impulsiona suas decisões na vida, e mais do que as decisões na vida, quem impulsiona os motivos pelos quais você toma decisões na vida, né? Quem impulsiona os sentimentos que vão fazer você tomar decisões na vida. Eu acho que uma fé realmente enraizada no Evangelho, ela na proclamação de Cristo, ela tem essa capacidade de nos sensibilizar. E quando a gente é sensibilizado pela fé, é muito mais fácil a gente tomar decisões corretas, né? Mas o que a gente está vendo acontecer é o contrário. A fé de algumas pessoas está tornando as pessoas insensíveis, está tornando as pessoas justiceiras, está tornando as pessoas palmatória do mundo. Quer dizer, a fé que deve levar você a abrir os braços e acolher, ela está levando você a criar uma espécie de santidade repelente, que faz você subir num altar e mandar quem não é igual a você, quem não pensa igual a você, quem tem... mandar para fora do seu círculo. Então, é claro que esse tipo de fé não pode levar a boas escolhas, não é? Nem a boas ações. A gente tem falado um pouco sobre isso já há um bom tempo, né? É uma fé um pouco baseada no medo, né? No medo de perder seu espaço, no medo de que alguém ataque a sua fé, no medo de que a sua família seja destruída, no medo, sabe? É um medo inconsequente. E aí eu acho até que é um processo de falta de amadurecimento mesmo que a sociedade vem passando, não só nas igrejas, não. As pessoas, de um modo geral, não têm conseguido aquele amadurecimento que o ser humano precisa para ter uma vida equilibrada, né? Então, o que eu tenho observado é que as pessoas não estão amadurecendo. E quando não amadurece essa fé, elas acabam, talvez, né, tendo esse medo de criança.
É um medo que chega muitas vezes a ser infantil. Depois que passa o pânico, e depois que teve toda uma panaceia, uma loucura que aconteceu um tempo atrás, algumas pessoas que estavam nesse medo, eu consegui conversar. E você observa que é falta de maturidade mesmo, é aquela coisa assim de não conseguir discernir, é como uma criança que não consegue discernir o caminho que tem que tomar. E aí ela vai pela força, ela vai pela ignorância, ela vai. Eu acho que é um pouco isso, né? E Essa falta de você já tem maturidade. percebido isso, não é só aqui que acontece, né? Isso me parece é geral. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de pêndulo na história, né? Que o pêndulo veio agora para um lado, assim, que desse tipo de coisa, né? Mais egoísta, mais fechada, mais voltada para si mesmo e para o seu próprio mundo. Há esse ambiente muito estranho que a gente está vendo acontecer no mundo como um todo, né? Como quem consegue dar segurança às pessoas são justamente esses com um discurso mais agressivo, o discurso de ataque, o discurso de manter a ordem, o discurso de combater, né? Então, esse discurso, para um momento, e talvez para uma geração que esteja apavorada com tudo e com medo de tudo, realmente é um discurso que às vezes oferece segurança, mas é um engodo. Talvez eu acho que é porque esse cara age como se fosse um pai protetor, né? Essas pessoas agem como se fosse um pai protetor e as pessoas que não são maduras precisam desse pai. Esquece que o pai maior, por exemplo, para quem é cristão, é Deus, né? Então, esquece de olhar para Jesus, de olhar para toda essa questão do evangelho e olha a esse pai mais palpável que está aqui dizendo que vai defendê-lo, defender sua família, defender seus ideais, defender. E essa falta de maturidade faz com que essas pessoas, como criança, vão para a barra dele do pai, ficar ali embaixo esperando que ele proteja todo esse grupo que está sendo atacado. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, isso eu também falei com uma pessoa, né? Por exemplo, nós temos os cristãos católicos, os cristãos protestantes, e hoje, né, a maior parte da sociedade brasileira é protestante, é evangélica, né, dentro da questão da religião. Ela vai passar a Igreja Católica daqui a pouco, né, isso já está dentro das estatísticas. Na verdade, somos maioria e a gente tem medo de ser atacado. É uma coisa inexplicável, né? É impressionante. É inexplicável. Eu sou maioria e acho que uma minoria vai me atacar, vai acabar comigo, vai acabar com meus ideais. No mínimo, do que eu sou. Né? Não tenho. Né? Eu acho que é isso. E o poder dos slogans, né, Jefferson? Aí você cria um slogan que te dá essa impressão de que não, aqui está tudo controladinho. Olha, a gente tem que lembrar o seguinte, que é o que esse pessoal esquece também. Que a gente está falando de fé, é bom lembrar isso. Uma coisa é instituição religiosa, outra coisa é o evangelho, sabe? E aí esse pessoal está defendendo suas instituições religiosas, não estão defendendo necessariamente o evangelho. Também porque o que é o evangelho? Como é que eu costumo definir o evangelho? Para mim, o evangelho vem de duas maneiras, como dom, como tarefa. Quer dizer, primeiro o evangelho é graça. Deus resolveu nos perdoar, nos amou, enviou seu filho, é a graça de Deus se manifestando em nós. Então ele vem como dom, é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que o evangelho faz em seguida é transformar esse dom numa tarefa. Olha, assim como você foi alcançado pela graça, a partir de agora você é instrumento de graça para os outros. Se você foi perdoado, você tem que perdoar. Se você conheceu a misericórdia de Deus, você tem que ser misericordioso. E aí o pessoal esquece que evangelho é isso. O evangelho é receber a graça e ser portador da graça, e fica confundido com defender a instituição religiosa. Ora, a gente sabe que
Eu costumo brincar com o pessoal dizendo, olha, Cristo não fundou nenhuma igreja institucional. Ele não fundou nenhuma igreja institucional, ele fundou um conceito de igreja. As igrejas institucionais que se aproximam desse conceito são igrejas de Cristo. Qual o conceito? Esse, do evangelho, do dom da graça e de ser instrumento da graça. E as igrejas que se afastam dessa essência do evangelho são só instituições religiosas. O que eu acho que essa gente está defendendo com muito gosto são as suas instituições religiosas, sabe? São as suas tradições institucionais religiosas. E aí é fácil, você cria um slogan, né? E bota lá aquele slogan, olha, eu estou defendendo isso aqui, não, aquilo lá está se referindo a uma ideia institucionalizada de fé, porque a fé no evangelho mesmo, em vez de se voltar contra o outro, não, quer ser um instrumento de graça para o outro. Em vez de perseguir o outro, não, vai acolher o outro. Então, eu acho que a gente está confundindo as duas coisas, e uma coisa é instituição religiosa, outra coisa é o evangelho. Ótimo, ótimo. Vamos lá, vamos continuar. É possível ter fé em Deus e as obras serem antagônicas com a vontade de Deus? Por quê? Olha, é tão impossível isso quanto você falar em Deus de amor sem falar num Deus de ação. Porque quando eu digo que Deus é amor, a única maneira que Deus encontrou de ser amor foi agindo em favor do ser humano. E a mesma coisa é fé. Eu não tenho como dizer que tenho fé sem que essa fé me leve a agir, sem que essa fé me leve a produzir resultados concretos. E aí a gente volta àquele texto que você tão bem leu, também se lembrou dele no início aqui da nossa transmissão, que é o que Tiago fala mesmo. Olha aqui. Tiago, inclusive, chega a dizer, né? Eu chego a imaginar o esboço de risinho de Tiago escrevendo isso, quando ele diz assim: vocês sabem que vocês acham que só o fato de vocês crerem é suficiente? Olha, vocês acham que só o fato de saber que Deus é um só resolve tudo? O diabo também sabe. Isso estremece. E aí eu fico imaginando Tiago rindo consigo mesmo escrevendo isso, porque realmente é um argumento fantástico. Dizer, olha, esse negócio de só saber das coisas não leva a nada. É preciso que você coloque em prática. Então não existe. Assim como não existe amor de Deus sem a ação de Deus, não existe a fé da pessoa sem que haja uma ação consequente dessa fé. E as duas coisas andam juntas, não tem como. Eu não tenho como falar de crer em Deus se eu não falo em fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E o que Deus quer que eu faça está lá muito bem resumido por Jesus Cristo. Se reduz em duas coisas: amar a Deus e amar o próximo. Isso aí é o coração do que Deus quer que a gente faça. O resto tudo é consequência. Ame a Deus e ame o próximo, e o resto tudo será consequência daquilo que você vai fazer. Entendeu? Amar a Deus é até mais fácil do que amar o próximo, né? Porque o próximo está do seu lado, com todas as mazelas, né? Com as suas mazelas também. E para você juntar essas mazelas e poder amar é complicado, né? Às vezes a gente ama o próximo distante, né? O próximo lá que está no Amazonas. Mas amar o próximo da própria casa, né? Amar o próximo que mora com você debaixo do mesmo teto, às vezes, né? Amar o próximo que dorme na mesma cama com você, da maneira... Porque eu acho que tudo aquilo ali que o Evangelho fala do amor, ou começa dentro de casa ou não vai, sabe? Então, quando você fala as bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os humildes, ou eu sou humilde dentro de casa, ou eu não consigo ser em outro lugar nenhum. Bem-aventurados são os pacificadores,
Né? Que moral que eu tenho para ser pacificador em qualquer outro lugar, se dentro de casa eu não sou pacificador, né? Bem-aventurados os justos. Às vezes eu sou justo em tudo quanto é lugar, e para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, eu sou muito injusto. Então, essas bem-aventuranças têm que começar. Você sabe que tem até aquela história antiga, né, da viúva que estava enterrando o marido, ela e o filho, e ali a cerimônia de sepultamento. E aí o oficiante da cerimônia começou a dizer assim: olha, nós estamos aqui para sepultar nosso irmão fulano, um irmão tão amável, um irmão tão pacificador, um irmão tão tranquilo. Aí disse que a viúva virou para o filho e falou assim: meu filho, vê se é seu pai mesmo que está dentro daquele caixão, porque a descrição não está correspondendo. Então, às vezes é isso. Às vezes é muito fácil dizer ama ao próximo, mas o meu próximo, mais próximo ali, eu não estou amando. Então, realmente, a fé começa com os de perto, né? Com o amor de pertinho. Isso é verdade, né? Porque nós temos visto alguns casos aí na internet do cara que é líder religioso, o cara que vai à igreja e aí bate na mulher em casa, né? É um cara que é violento com os diferentes, um cara racista. Às vezes não só bate, mas mata, né? Mata, manda matar. As notícias. E ainda diz que matar é melhor do que separar. Diz que, divórcio não admito, não, mas a gente. Um homicídio a gente aceita. Meu Jesus! Ai, caramba! Mas vamos lá. Essa foi boa. Quais são os desafios de viver uma fé cristã em tempos de escândalos que envolvem aqueles que deveriam ser testemunhas de Cristo? Pois é, acabamos de tocar aqui num exemplo disso, né, que tragicamente a gente vê acontecer. Olha, é uma lástima, porque todos nós precisamos de referências, né, Jefferson? Aliás, eu acho que o mundo está até com muita carência de referências verdadeiras, né? Mas todos nós precisamos de referências. Então, eu acho que o grande problema dessa questão dos escândalos é que esses escândalos esvaziam as nossas referências, né? Então, aquela pessoa que você tem, às vezes, como seu líder espiritual, como seu orientador espiritual, como seu pastor, como seu pároco. Bom, e de repente você vê aquela pessoa sendo acusada de coisas que ela mesma, às vezes, combatia e tal. É claro que isso causa um esvaziamento das referências, né? Por isso que eu acho que nós, líderes, temos uma responsabilidade muito grande, sempre, e de lembrarmos o seguinte, e agora eu falo como pastor, e eu acho que aqueles que são padres e párocos, e são outros líderes espirituais, vão concordar comigo nisso, que é o seguinte: as ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Cristo. Eu apenas tomo conta das ovelhas de Cristo, não posso me esquecer disso. Então, quando eu começo a pensar que as ovelhas são minhas, que elas estão ao meu redor, elas não estão ao meu redor, elas têm que estar ao redor de Cristo. Quando eu começo a me sentir sócio de Deus em poder e autoridade, sabe? Quando eu vou perdendo esse reconhecimento de qual realmente é o meu lugar, com certeza eu vou estar muito mais perto de provocar um escândalo. E aí é aquele negócio, eu acho que vai causar, cada escândalo desses que acontece, causa um esvaziamento da confiança nas referências. E isso é muito ruim, não é muito ruim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é ter líderes que tenham essa consciência. Mas a segunda coisa que a gente precisa também é de ter liderados que não endeusem seus líderes, que não idolatrem seus líderes, sabe? Que não deem a esses líderes
a condição de sobre-humanos, porque eles não são sobre-humanos. Então, quando eu começo a atribuir a um líder espiritual mais do que ele é, e entro nesse jogo, né, ele me sugere que ele é mais do que é, e eu acredito que ele é mais do que é, e entro nessa jogada, eu também vou, com certeza, mais cedo ou mais tarde, me decepcionar. Então, eu acho que do lado dos líderes deve haver esse reconhecimento de que as ovelhas não são dele, os rebanhos não são dele, são de Cristo. Ele está ali para pastorear o rebanho de Cristo. E para aqueles que têm fé e têm seus líderes espirituais e têm suas referências, eles também têm que tomar cuidado de não esperar desses líderes que sejam semideuses, né? E que se guardem dessa fé fanática nos líderes, naqueles que estão ali para pastorear, mas não são super-humanos, não são perfeitos, né? Então, eu acho que é isso, tem que haver cuidado dos dois lados. Os escândalos, o próprio Cristo disse, né? Olha, os escândalos vão acontecer, agora, infelizes são aqueles por quem os escândalos vierem, né? Então, os escândalos sempre vão acontecer porque seres humanos são seres humanos, não tem jeito. A gente é que tem que se policiar para não acontecer através da gente. E para a gente não ser uma pedra de tropeço para a fé dos outros. É incrível, né? A sua colocação é muito importante, porque outro dia mesmo eu estava aqui em casa pensando nisso. Quando é muito natural quando um cara é, por exemplo, muito carismático, né? Muito, ele acaba tendo fãs, né? Tendo, em vez de ter ali irmãos de uma comunidade que o veem como uma liderança ou alguém que está ali para ver esse lado espiritual e tal, ver ali ele cria um grupo de fãs. E esses fãs, assim, a gente vai falar aqui, por exemplo, do rock, né? O cara dorme na fila 3 dias para conseguir o ingresso para ver um show de rock, né? De um cantor que ele é fã. E aí você vai ver a mesma atitude em relação a esses homens de fé, de a pessoa, às vezes, deixar de cuidar da sua casa para ir cuidar dessa pessoa, para ficar lá, para deixar de cuidar da sua família, para seguir essa pessoa. Então, isso realmente você acaba transferindo para essa pessoa um poder que até faz mal para ela, né? Você acaba jogando um peso nessa pessoa que, psicologicamente falando, vai trazer uma problemática grande para essa pessoa também. Né? E você vê muitas vezes esses caras, eles piram. E você vai ver as atitudes que eles vão tomando dentro dessa trajetória deles de fé, assim, totalmente sem coerência nenhuma. Eles perdem coerência. É o que aconteceu com essa moça mesmo que a gente estava comentando antes aí, falando da questão de você assassinar o marido para não se divorciar, que vai trazer escândalo e outras coisas que foram faladas e feitas, que você observa que é uma questão da pessoa perder a noção da realidade a partir dessa idolatria que ela sofre dos fiéis que estão ali naquela igreja e que acabam se chancelando, né, como ovelha daquela pessoa. Muitas vezes nem a pessoa que criou isso, são os próprios fiéis que acabam idolatrando. Aí vem toda essa questão que eu já falei antes, a falta de maturidade, o sofrimento, a necessidade de ter alguém que olhe por elas esquecem que quem tem que olhar é Deus. Tudo muito, muito, muito complicado a gente assim, observar. E é uma coisa que acontece muito. E eu acho muito interessante, aí falando um pouco do Papa Francisco, que ele rompe com isso. Por exemplo, um cara que assim, a gente vê na Igreja Católica, em muitos aspectos, uma idolatria muito grande pelos papas. Né? A gente vê isso acontecer com algumas pessoas. E aí você vê um papa que rompe com isso. Ele diz, olha, rezem por mim. Né? Quando você vê ele jogar essa questão humana, era para isso acontecer com os outros pastores da igreja, né?
Isso é como se ele dissesse assim, olha, nós somos aqui os pastores, mas a gente precisa que você reze por nós, porque nós também somos humanos. E isso não acontece, porque muitos querem, e a gente vê o escândalo que aconteceu agora há pouco tempo em relação a dinheiro também, na Igreja Católica, e muitas coisas que vão acontecendo. É incrível isso. É uma fé que acaba levando as pessoas para um caminho complicado. Mas, pastor, me dá um minutinho só que eu vou aqui agora dar um ouvido aqui para o pessoal que está participando, Ok? para a gente poder anunciar quem assistiu até agora, né? E escreveu aqui. Se você está assistindo e não participou do nosso chat aqui, escreve aí para a gente poder falar seu nome. Thales Ronan Madeiro, dando boa noite, paz a todos e todas. A Rosiane Rigas, nossa amiga aí também, orientando da Andréia também, nossa irmã. Boa noite, paz e bem. Boa noite, Rosiane. A Nara Jane, nossa irmã, lá de Tocantins, dando boa noite. Nara Jane, boa noite, paz e bem. Simone Oliveira do Nascimento, lá do Maranhão, dando boa noite, paz e bem a todos. E dizendo que o tema é muito interessante. Alexandre Oliveira, nossa irmã também dando boa noite. Cléria Damasceno Ponte dando boa noite, paz e bem. Antônia Edinalva Oliveira dando boa noite. E o Carlos Eduardo fazendo um comentário aqui. A fé ficou no segundo plano e se defende as bandeiras da fé. Um compromisso, um conflito que Deus lamenta muito. Jesus renegou a riqueza e hoje é a busca disso que o homem manipulador da palavra de Deus vem buscando. Então é um pouco daquilo que a gente falou, né? Jesus Cristo falou que você ou adora Deus ou adora Mamon. E o pessoal tem escolhido deliberadamente, nós vamos adorar Mamon. E tem deixado Deus para trás. É o que tem acontecido. É incrível, né? A Sandra Santana escreve aqui, Fratelli Tutti, que é a nova encíclica do Papa aí sobre a fraternidade universal, diz um forte convite franciscano à mudança de comportamento. Apaixona por si só porque é para todos. Paz e bem. Então, essa questão do dinheiro realmente, o capitalismo e assim, a visão. Ah, a irmã está dizendo aqui que agora está em Goiás. Desculpa, irmã. A irmã está dizendo, eu falei Tocantins, agora eu voltei a ser de Goiás. Desculpa aí. Falei errado. A gente observar que houve uma troca muito grande, né? E aí se falava muito da idolatria da Igreja Católica em relação à questão dos ídolos. Mas hoje a maior idolatria que nós temos é a do dinheiro, né? É a do consumo, assim, a necessidade de consumir. As pessoas vivem para consumir, né? Você vê pessoas sentar horas em frente ao computador para escolher um bibelô que vai comprar, né? Você sabe que tem o John Macquarie, um teólogo norte-americano, ele disse o seguinte: o ídolo ele pode ser metal, pode ser mental. Quer dizer, o ídolo necessariamente pode ser uma ideia sua, né? Quer dizer, o que é que toma o lugar de Deus na sua vida, né? Tudo aquilo que é relativo e que você absolutiza, você está colocando no lugar de Deus. Porque Deus é a única coisa absoluta. Então, se você absolutiza o dinheiro, você está adorando o dinheiro. Se você absolutiza a si mesmo, você está idolatrando a você mesmo. Se você absolutiza a sua função como líder espiritual, você está idolatrando a si mesmo como líder espiritual. Quer dizer, eu acho que é exatamente isso. Quando a gente pega uma coisa que é relativa e dá a essa coisa relativa atributos absolutos, aquilo lá, em vez de ser um instrumento para que você use aquilo para viver, vai acabar controlando a sua vida. Então, com o dinheiro acontece exatamente isso. O dinheiro é para ser usado, não é para ele te usar. É para você usar o dinheiro. E o que tem acontecido é que as pessoas se tornaram pets de dinheiro, né? São os animaizinhos domésticos do dinheiro.
Então, eu acho que é isso. A gente tem que tomar esse cuidado. E principalmente porque, normalmente, junta com a cultura capitalista que a gente vive, a cultura de consumo que nós vivemos. Então, a gente já tem essa tendência natural, né, para idolatrar o dinheiro. Cristo disse isso muito antes do capitalismo existir. Imagina agora, então, com esse consumismo todo que o pessoal tem na mente. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que sempre tomar. Cuidado para não absolutizar o que é relativo, não é? Para que a gente não se torne escravo desses falsos absolutos. E aí a gente deixa de pensar no que realmente é necessário, né? Por exemplo, quantas pessoas estão sofrendo, morrendo de fome, quantas pessoas estão sofrendo preconceito, os hospitais que não atendem as pessoas, né? As necessidades que a nossa sociedade tem passado, né? Sua igreja mesmo fica aí no local onde a gente acompanha aqui do Rio de Janeiro, onde tem violência dessa, onde tem uma luta ali entre um grupo de milicianos e um grupo de narcotraficantes. A gente vê, a gente vê a violência na cidade. A gente acaba perdendo a noção de como seria importante a nossa mensagem e a nossa experiência de vida cristã para uma sociedade mais justa e de qualquer outra religião que tenha uma filosofia de vida que busca a paz, o amor, que poderia estar ajudando a sociedade a transpor tudo isso quando a gente está preocupado com a questão financeira, quando a gente está preocupado com o dinheiro, em comprar, em consumir, quando a gente esquece essa opção que Jesus teve em viver perto de quem precisava, em trazer a luz para quem não enxergava, né? Então, sabe, eu acho que quando a gente pega a nossa fé e coloca nessa coisa que é relativa, a gente acaba destruindo a sociedade que a gente vive. Porque a gente não enxerga o outro, a gente não enxerga as necessidades. Né? A gente sai do nosso culto aí dominical, aqueles estudos que a gente tem, os encontros que a gente faz na casa dos irmãos, é com uma fé e com uma coisa que não transforma, não traz aquilo que Jesus gostaria que acontecesse, né? Teve aqui há um tempo atrás um irmão falando sobre, né? O grupo de Cristo era um grupo de pobres, subversivos, de pessoas que não tinham uma expressão na sociedade, que descobriram um modo de viver a partir de Deus, né? E aí Jesus, filho de Deus, mas essas pessoas vão ver nesse homem uma possibilidade de construir uma sociedade diferente, uma sociedade baseada nesse amor que Cristo trazia dentro dele. E a gente não vê isso. E eu costumo dizer também aqui que, por exemplo, eu sou de Nilópolis, né? Hoje não estou mais em Nilópolis, mas eu morei em Nilópolis minha vida inteira, e em Nilópolis a gente tem um fenômeno de em cada esquina tem uma igreja. Não vou falar nem dos templos de outras religiões, vou falar do que a gente é. Então a gente tem várias igrejas católicas, várias igrejas protestantes em cada esquina. É uma cidade sem hospital, uma cidade com escolas precárias, uma cidade onde as pessoas não têm emprego, uma cidade onde a violência contra a mulher é forte, onde o preconceito racial, apesar de ter uma negritude enorme, como a escola de samba, o preconceito racial é forte. Né? Se você for olhar o secretariado da prefeitura de Nilópolis, ela é todo branca. Uma cidade onde tem uma escola de samba com uma quantidade enorme de negros. Então, que evangelho é esse que a gente está falando a partir dessa relativização? Eu acho que a sociedade ela precisa da gente, dessa mensagem. E aí a gente olha esses pastores que a gente falou, os padres falando de dinheiro, pedindo, né, trabalhando essa ideia de monetização, a gente fica meio que perplexo, sem saber o que falar, né? É difícil. Uma sociedade onde você vale pelo que você tem. E aí o que acontece é que o macrocosmo
O microcosmo imita o macrocosmo. Então, no macrocosmo é isso, você vale o que você tem. O que está acontecendo é que o microcosmo, a igreja, está também raciocinando nesses mesmos termos. Não é? Isso é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas só valem aquilo que ela tem. Então, não é de se espantar que tanta gente esteja aí esquecida. Tanta gente invisível, não é? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, quando a gente resgata o evangelho, aí a gente parte até do próprio exemplo que vocês já conhecem tão bem, né? Que é o exemplo de Francisco, e Francisco de Assis, e agora também o Francisco Papa, que é justamente se despojar. Eu acho que a grande experiência dos franciscos e do evangelho como um todo é o do autodespojamento. O que foi que Jesus Cristo fez, que Paulo fala em Filipenses, né, lá no capítulo 2, naquele cântico, Desconfia-se, que é um cântico cantado lá pelos primeiros cristãos, que Paulo reproduz na carta aos Filipenses, quando ele diz que ele estava lá com Deus, e mesmo sendo Deus, não levou em consideração o que ele era, mas esvaziou-se a si mesmo. E eu acho que é isso que está faltando, é nós nos despojarmos nós nos esvaziarmos. Eu acho que Francisco fez isso, e Cristo deixou essa. Enquanto não houver esse despojamento, esse autodespojamento, nós vamos continuar na seguinte situação, tendo uma igreja evangélica em cada esquina, sem necessariamente estar pregando o evangelho. Ou tendo uma igreja cristã em cada bairro, sem necessariamente estar pregando o evangelho. Então, eu acho que o fenômeno que nós estamos vivendo hoje é o seguinte: nós estamos vendo, você tinha observado aí, agora há pouco, que pelas estatísticas os evangélicos estão crescendo e talvez se tornem maioria. Olha, Jefferson, eu vou te dizer, pode até ser que se tornem uma maioria, mas isso estará longe, muito longe, de significar que o evangelho esteja sendo anunciado e que o evangelho esteja sendo vivido. Então, acho que aí cai exatamente nesse tipo de análise que você faz. Como é que pode, né, o Brasil ter um slogan que fala sobre Deus e, ao mesmo tempo, essa massa enorme de gente invisível que, numa sociedade que só avalia as pessoas pelo que elas têm, simplesmente despreza tudo isso. E a gente vê os graves danos sociais. E aí a gente volta à questão da fé e ação. Não tem como você pregar o amor de Deus sem ter uma clara mensagem social. Não existe, não tem como você anunciar o evangelho sem ter uma clara mensagem, um claro anúncio social. Não tem como. E aí é aquilo, voltando ao Evangelho de Lucas que eu tinha citado, né, quando Cristo abre as escrituras naquela sinagoga. Olha o André chegando aí. Boa noite, paz e bem. Linda. O irmão está até suado, né, irmão? Ele chegou correndo, né? Tudo bem, André? Tudo maravilha. Gratidão pelo irmão estar com a gente, tá? Eu que agradeço o privilégio, está sendo muito gostoso aqui. Tá bom falar com vocês. Mas aí, então, quando Cristo abriu ali as escrituras na sinagoga, o que ele lê é Isaías, o texto que diz, olha, eu vim para os pobres, eu vim trazer boas novas aos pobres, eu vim para para anunciar o ano da graça do Senhor para esse pessoal que precisa da graça. Então, olha, não tem como. Falar em fé e falar em evangelho sem uma clara mensagem social não é nem falar em evangelho e não é nem falar em fé. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser sempre lembrado, tem que ficar muito claro. É incrível a gente observar esse distanciamento, né, da mensagem cristã, dessa necessidade de transformação social.
Você, pastor, falou do Francisco de Assis, e aí até eu gostaria de relembrar algumas coisas que a gente fala aqui também de vez em quando, que é o seguinte, que Francisco simboliza, né, e não só Francisco, que é um movimento muito maior, ele é só um desses ícones desse movimento que começa no século XII, uma mudança grande na sociedade, né? Porque além de Francisco e dos seus frades, nós vamos ter outros grupos de religiosos e vamos ter o grupo dos penitentes, que vão abrir hospitais, que vão abrir locais para que os pobres possam comer, né? Possam ter uma vida mais digna, correr atrás disso. Além de tudo, vão trazer a paz às cidades. Porque ao contrário do que aconteceu nesse período do Brasil agora, aonde até agora nessa campanha eleitoral, alguns candidatos que se chamam cristãos, aparecendo com arma na mão para tirar foto para a campanha, houve um desarmamento na sociedade medieval, onde muitos dos irmãos que eram leigos, mas eram penitentes, eram autorizados pela igreja a não usar arma. É lógico que tinha uma jogada política da igreja em relação a não querer que esses homens lutassem contra ela, mas esses homens eram o que a gente chama de objetos de consciência. Eles não usavam armamento. Então a gente observa, né, nós observamos o evangelho transformando a sociedade, transformando o modo das pessoas viverem, né? Numa sociedade que era uma sociedade pré-capitalista, onde o dinheiro ele está surgindo naquele momento, onde as cidades estavam trazendo uma desigualdade muito grande. Você vê aparecer esse evangelho na vida de muitos irmãos, e muitos deles, pessoas que tinham condição e que optaram em viver essa forma de evangelho. E a gente vê hoje completamente ao contrário, né? A pregação de um evangelho. Lógico que nós temos grupos aí entre nós que são ao contrário do que está acontecendo, não pode generalizar também, né? Dizer que está tudo perdido, senão a esperança vai embora. Mas a gente ter uma pregação e um ordenamento a partir exatamente do ódio, né? Uma fé que gera ódio, uma fé que gera diferença, está totalmente fora do projeto que Deus coloca para a gente. Então, isso é muito complicado quando você fala, poxa, não tem como ter um evangelho sem ter a preocupação com a questão social. E como justificar esses irmãos que falam dessa outra forma? Né? Quando a gente vai conversar com alguém, por exemplo, que não é cristão, e a pessoa, quantas vezes eu já tive que desconstruir, né, toda essa visão que uma pessoa tinha em relação ao cristianismo, exatamente porque essa pessoa tinha como visão esses irmãos que têm televisão, que estão na mídia todo o tempo. Que é o que mais aparece, né? É o pessoal que mais aparece, né? O trabalho que o André está fazendo lá com a comunidade dele não aparece nas manchetes de jornal, né? Não tem programas de televisão para promover. E, infelizmente, a face evangélica que mais aparece na mídia é justamente essa face podre, vamos dizer assim, né? Aquela face desevangelizada, na verdade. Infelizmente. Agora, eu acho que a grande questão que o grande desafio que a gente tem é mostrar que o que aparece não quer dizer que seja tudo assim, né? Que há coisa muito, muito boa sendo feita, a verdadeira fé sendo vivida, a verdadeiro evangelho sendo anunciado. Eu vou falar um pouco mais do meu lado, sabe, Jefferson? Talvez até o André, que também lida mais com o ambiente protestante como eu, também já saiba disso. Mas, na nossa questão aqui no Brasil, o protestantismo brasileiro, ele veio e foi inserido no Brasil pelo protestantismo fundamentalista norte-americano. E a pregação fundamentalista norte-americana, ela, de certa forma, distorce os principais baluartes do Evangelho, sabe? As principais bases do Evangelho, né? Então, uma coisa, por exemplo, que o fundamentalismo teológico norte-americano ensinou aqui, através dos missionários que vieram para cá,
foi que você precisa salvar a alma das pessoas. Não é? Então, a ênfase toda era salvar a alma das pessoas. E essa noção de ser humano de forma integral, né, ela nunca foi enfatizada. Então, nós que somos as denominações protestantes, eu não estou nem me referindo ao neopentecostalismo, né, como é chamado, mas eu estou falando mais dessas denominações históricas protestantes mesmo. Elas são muito apegadas a esse discurso fundamentalista. Então, você acha que falar do evangelho é tirar a alma do inferno e levar para o céu, e que se reduz a isso. E você acha que ser humano é só alma, que ser humano é só isso. Nada disso. Nossa, a mensagem do evangelho é para o ser humano como um todo. É para agora, não é? Depois está certo, depois da morte é outra situação que a gente nem pode falar muito sobre isso, que está todo mundo aqui sem conhecer essa parte, mas o que a gente conhece é aqui. E o evangelho veio para salgar a terra e iluminar o mundo, não foi isso que Jesus disse? Eu não chamo vocês para serem pescadores de almas, eu vim chamar vocês para serem pescadores de gente. Vocês vão pescar gente, até porque a alma a gente não pesca, não tem como pescar, mas gente a gente pesca. O ser humano integral todo. E é para a gente ser sal da terra, na terra. Luz do mundo, no mundo. Esse é o grande desafio. E a gente espiritualizou o discurso. O fundamentalismo evangélico espiritualizou. Então, isso é o que acontece aqui, né, do lado protestante. E realmente a gente perdeu essa ênfase social do evangelho para o ser humano todo, porque espiritualizou-se o discurso. E a gente perde essa dimensão de uma forma tão drástica como foi. Realmente. Quer falar alguma coisa aí, Andrezão? Dá o seu boa noite aí. Falar agora que boa já deu uma noite, uma acalmada. respirada. Boa noite aí, minhas irmãs e meus irmãos, paz e bem. A gente está retomando as atividades assim na comunidade de fé, né? E hoje eu estava na correria levando a ceia para os mais idosos, né? Então, aquela correria vai para um lado, vai para o outro, mas consegui chegar a tempo de poder saborear aí esse diálogo potente. Então, assim, pastor Carlos, o grande desafio, na minha opinião, hoje, é a fé se tornar um elemento encarnado e que consiga radicalizar no testemunho em relação ao Deus de amor e ao Deus que não se conforma com as injustiças, né? Mas, ao longo do tempo, a gente está vendo o movimento inverso, a galera se aliando aos poderes desse mundo, se prostrando para terem os poderes, né? A tentação que Cristo rejeitou, a galera está É a velha abraçando história com do unhas grande e dentes, inquisidor né? lá do Dostoiévski, né? Tudo que Cristo rejeitou, essa turma está abraçando e dizendo, vem, assim. Abraçando, se lambuzando com alegria. Agora, uma coisa também eu vejo, né? Que muita gente hoje está tendo a oportunidade de se encontrar com um evangelho genuíno. Eu acho também positivo porque muita gente está tendo a oportunidade de abrir os olhos e se libertar, né, das manipulações, das amarras, e tendo a oportunidade de ver outra coisa e mais próximo de Jesus de Nazaré. Então, isso é potente, né? Muito potente. E eu sei que não está no script, não está no roteirinho. Mas, assim, como o pastor avalia essa dimensão da fé em um pós-pandemia? Como é que o irmão... Porque, por exemplo, Bonhoeffer falava de uma fé que seria vivenciada num ambiente secular, né? Aí o Harvey Cox tem aquela onda mais secularizada e tal. Será que Bonhoeffer teria razão por conta dessa decepção com as instituições, dessa fé
digamos que mais encarnada, mais universal, mais acolhedora? É uma provocação. O Bonhoeffer estava vivendo isso na pele, né? Que ele estava vendo aquela turma toda dizendo que Hitler era um enviado de Deus e que o nazismo era um plano de Deus para salvar a Alemanha. E foi ele, foi o Martin Niemöller, né? Talvez mais uns 3 ou 4. Já sabe que o Bonhoeffer, ele dizia no programa de rádio dele que o Hitler não era um Führer, ele era um Wehrführer, que é a palavra alemã para sedutor. E ele fazia essa diferença, ele dizia, não é um Führer, é um Wehrführer. E o Martin Niemöller pregou na igreja dele um sermão chamado Deus é o meu único Führer. E quando ele terminou, os soldados da SS já estavam lá esperando por ele. Então, o Bonhoeffer vê isso, né? Então, obviamente, ele estava sentindo na pele, né, o que era você, em nome do Evangelho, negar a própria essência do Evangelho. Você, em nome da palavra, negar a própria palavra. É uma loucura. Eu acho, André, que sim. Até para lembrar o que o Bonhoeffer fala, né? O Bonhoeffer falava o seguinte também, que eu acho que calha bem também aqui, que é se a gente se acostuma a ver Deus apenas naquilo que a ciência não pode explicar, o espaço de Deus, à medida que a ciência vai explicando as coisas, vai ficando cada vez menor. Então, o Bonhoeffer dizia, a gente não pode ver Deus só onde não tem ciência, a gente tem que ver Deus, inclusive, onde tem ciência. Quer dizer, a cura milagrosa não é só a cura que não precisa de médico nem remédio, não. A cura que vem dos remédios e que vem do médico também é milagrosa, porque, afinal de contas, Deus deu capacidade ao ser humano para conseguir tudo isso. Então, esse é o tipo de coisa que o Bonhoeffer dizia, né? Olha, vamos começar a ter um cristianismo que independa... Eu estava falando aqui com o Jefferson um pouquinho antes de você chegar sobre isso, que eu separo na minha cabeça, de modo muito distinto, essa questão. Uma coisa é a fé institucional, outra coisa é o evangelho. Tá bem? Então, muitas vezes a fé institucional ela está quilômetros de distância do evangelho. Aí volta até a questão, né? Como é que a gente mostra para as pessoas? Eu acho que tem que mostrar isso, tem que mostrar que enquanto tem muita gente que está só em cima da fé institucional, tem muita gente que também conhece o evangelho e está vivendo o evangelho. Então, nesse pós-pandemia, André, eu acredito que, como toda crise, né? Como lembra o Leonardo Boff, crise vem da palavra crisol, né, que é o cadinho onde você separa ali os elementos, né? E eu acho que, como toda crise, se faz uma separação de águas, né? Então, eu acho que o pós-pandemia nós teremos, sim, pessoas que tinham só uma fé institucional e que não vão ter aproveitado nada. Tá? Vai continuar a mesma coisa, não vão mudar nada. Mas tem gente que conhece evangelho, encontra com o evangelho, vive evangelho, e que isso vai fazer uma diferença na vida deles. Eu acho que a pandemia, de certa forma, vai mostrar para algumas pessoas a grande bênção que é o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do amor, e o evangelho do amor em ação, né? Eu acho que vai fazer isso, sim. Agora tem gente que não vai mudar nada, não, tá? Eu acho que, aliás, eu sou mais pessimista do que otimista nisso, eu acho que a grande maioria não vai mudar nada. Mas algumas pessoas vão mudar, sim. Vão mudar e terá sido o evangelho que terá feito essa mudança no coração das pessoas. Deixa eu agora voltar aqui. Aqui, a gente sabe que negócio de família é sério, né? Então eu vou aqui fazer um agrado aqui para a família do pastor, né? A senhora Jussara Novaes colocou aqui. A gente estava falando sobre a questão do dinheiro, né? Então, da coisa, ela colocou aqui: onde estiver o teu tesouro,
aí estará o seu coração. E realmente, né? Cara, tá tudo na Bíblia, cara, tá tudo no Evangelho. Isso é que eu não entendo. Isso que me deixa. Ela tá rindo aqui, pastor. Eu falei, ó. Ela tá rindo aqui. Eu não Tá me dando consigo. força, você vê, Jefferson. Tá vendo? Saber o seguinte. Tá, é a família que dá força pra gente, pastor. Se não fosse a família, ó, a gente tá frito. O Thales Ronan Madeiro diz o seguinte: é possível identificar em que momento, é uma pergunta, né? Em que momento as igrejas históricas começam a abandonar o cuidado social e passaram a valorizar principalmente as questões espirituais? Olha, em termos, eu volto a dizer, em termos de teologia protestante, o fundamentalismo fez um estrago desgraçado nesse negócio, tá? Eu acho que o estrago que o fundamentalismo fez aí foi grande. Eu acho que é isso. Foi numa história, ao longo da história, você veja, quando a fé se institucionaliza demais, né? Que é quando a gente chega lá, por exemplo, na época de Constantino, que tem a oficialização, e aí como é que a coisa começa. Tanto que os movimentos monásticos nascem como uma reação, né? A essa fé muito institucionalizada. Peraí, vamos viver uma devoção mais contrita, mais quebrantada, né? Então, eu acho que todas as vezes que a fé se institucionaliza demais, e isso tem acontecido em ondas na história da igreja, de vez em quando você tem ondas que mostram que a fé se institucionalizou demais, e quando você institucionaliza a fé demais, você se perde da essência do evangelho. Você se perde dessa essência que eu já disse aqui, eu considero o evangelho como dom e como tarefa, né? Ele é dom porque é uma experiência com a graça de Deus. Ele é tarefa porque essa graça eu tenho que levar para os outros, né? Nesse sentido. Então, todas as vezes que acontecer essa institucionalização exagerada, nós estamos sob risco de perder essa essência do evangelho. O próprio movimento pauperístico aí também, na Idade Média, ele é reação a essa busca da igreja se tornar a senhora da temporalidade, né? Ela se institucionaliza ali e você vai ver o surgimento desses movimentos pauperísticos e das chamadas heresias que vão criticar a igreja. E a gente vai ver muito isso acontecer agora também. Talvez nós poderíamos dizer que nós aqui do Diálogo da Esperança somos aí um movimento de reação a tudo isso que tem acontecido, e várias outras pessoas estão nesse movimento que surge a partir de uma visão que a gente tem de uma igreja que abraça um caminho que não era aquele que a gente achava que devia ser, ou que não é aquele que está baseado no seu princípio primordial, que é o evangelho. Então você tem reação, e nós somos isso. O bom é que Deus vai por fora, né? Todas as vezes que a gente cria nossos murinhos, Deus dribla e vai por fora. O bom do Espírito é que o Espírito sopra que nem vento, onde quer, não adianta. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, não adianta. Então, quando a gente faz os murinhos da gente, Deus vai por fora. E aí ele vai usando exatamente aquele que se dispõe a ser usado por Deus. Então, pastor, a maioria das perguntas até o final você já respondeu, né, aí nessa fala que a gente vem fazendo, né? Inclusive essa aqui de o que uma fé genuína pode promover na vida de uma pessoa, né? Eu queria que você falasse sobre isso, e para encerrar, que a gente já está com o tempo aí indo para frente, a fé pode ser uma lente capaz de mobilizar transformações? Bom, o que a fé produz é amor. Amor. Tá bem? Uma fé autêntica, uma fé verdadeira, produz amor. Não tem como dizer que crê sem amar. Então, essa é o resumo do Evangelho. Crê, ama. Não tem como dizer que
ama a Deus se não amar o irmão. Então, isso aí é ponto passivo. Então, a primeira coisa e mais fundamental que a fé sempre vai produzir no coração é amor. E o amor que age. O amor que produz. Não é? O amor que se mostra em gestos e atos. A segunda pergunta, Jefferson, é se a fé pode produzir transformação, é Pode isso? ser uma lente capaz de mobilizar transformações. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que quando você olha através da lente da fé, ela começa transformando você mesmo, não é? Ela começa mudando a sua ótica das coisas, a sua maneira de ver e entender as coisas, não é? Então, eu acho que se você tem uma experiência de fé, nesse sentido em que a gente está falando aqui de experiência de fé, como mudança de coração, como quebrantamento do coração, como contrição do coração, é claro que isso vai mudar a sua maneira de ver as pessoas, vai mudar a sua maneira de reagir, vai mudar a sua maneira de ver o mundo. A fé leva, sim, a experiências transformadoras. E eu acho até que tem certas transformações que só a fé consegue, só essa visão de fé consegue produzir no coração, né? Seria, então, assim, para a gente, hoje, para a gente mudar um pouco essa situação que a gente encara, principalmente no nosso país, a fé ela seria assim, essencial para que a gente pudesse mudar isso, já que ela gera amor, já que ela gera essa transformação. Mas se a gente está vendo que o movimento que levou a isso é um movimento que as pessoas acreditam que tem fé, olha só que loucura, né? E a gente está dizendo que a fé transforma, né? Como faz então? Eu fico assim meio. Como faz, né? Diante de um Bom, fenômeno desse. mas é aquele negócio, essa é a grande diferença que eu já tinha comentado aqui sobre a questão da fé fanática, da fé fundamentalista, quer dizer, não é a fé em si, mas é o objeto onde você faz essa fé enraizar, né? E onde nossa fé tem que estar enraizada? Nossa fé não tem que estar enraizada numa instituição religiosa, a nossa fé tem que estar enraizada no Evangelho. Então, acho que a grande questão é que esse pessoal está enraizando a sua fé na sua instituição religiosa, no seu mundo religioso, e daí aquela conversa que tivemos aqui sobre a questão de defender esse meu mundo, afinal de contas é o meu mundo religioso, né? Os outros todos são ameaça ao meu mundo religioso. Não, eu acho que a fé que realmente produz coisas boas é a fé que se enraiza nessa essência do Evangelho, que é a graça de Deus, que é se tornar graça para os outros, que é se tornar instrumento da graça de Deus para os outros. E eu acho que essa é a grande diferença, sabe, Jefferson e André, de tudo que está acontecendo aí. Eu volto a dizer, tem muito evangélico, não quer dizer que você tem evangelho. E ter muitos cristãos necessariamente também não quer dizer que você tenha fé cristã, né? Não significa que você tenha evangelho em si. Eu acho que hoje nós estamos com muita gente religiosa, mas pouca gente que realmente está com a fé fincada, enraizada no Evangelho, como graça de Deus, como experiência de amor, como instrumento de graça de Deus para os outros. É o que a gente diz aqui, né? O pessoal está muito institucionalizado, muito religioso, mas não tem espiritualidade. Não preenche o seu interior com esse evangelho e com o Espírito Santo, né? Que nos preenche. As pessoas não têm feito isso. Elas estão muito assim, preocupadas com essa questão da instituição, né? De garantir para a sociedade, para a sociedade não, para as suas igrejas,
um quinhão da sociedade. E aí entram outras questões, né, pastor? A questão financeira, a questão, né? Se você tem um grande templo, você precisa de grana, né? Então, tudo isso conta também, né? É tudo muito complicado. Até porque as pessoas perdem um pouco essa visão de que o espírito ele vai aboná-lo, ele fazendo tudo certinho, Deus vai estar com ele. Tem a tal da que a gente chama de providência divina, que está sempre do nosso lado para nos ajudar. As pessoas perderam isso, elas estão fazendo troca mesmo, troca financeira, troca fé por dinheiro, troca fé por bem-estar, isso é muito complicado, né? Muito complicado. Falar mais alguma coisa, Andrezão? O povo trocou a fé pela cidadania e pelo autoritarismo, né? A galera aí vendeu aí uma falsa imagem, uma falsa ideia de fé e abraçou aí o autoritarismo, abraçou a violência, abraçaram os discursos de ódio, né? E hoje, para a gente reconstruir não, né? Para a gente seguir em frente, eu acho que a gente vai ter muitos desafios, sabe? Porque a galera que está vivendo esse momento, né, alienado e autoritário, com certeza vai começar a levantar batalha e levantar conflitos reais, concretos, com o povo que quer viver esse evangelho livre, o evangelho de promoção da vida, de denúncia às estruturas de morte, né? Então, estamos caminhando para esse lugar aí. Eu não vejo algo diferente disso, entendeu, pastor? Entendeu, Jefferson? Eu vejo aí, daqui a um tempo, a gente ter aí conflitos de fato concretos, assim, sabe? Porque o povo está num nível e sendo retroalimentado, sabe? Então a gente vai ter aí a resistência da resistência. E vamos lembrar também que ninguém abraça o evangelho incolumemente. Quando você resolve abraçar o evangelho, é aquela história, né? Todo profeta tem que estar disposto a entregar o pescoço para a forca. Sabe como é? Não existe profetismo sem você ter consciência de que aquilo pode gerar. Você vê que estava falando aqui das bem-aventuranças, mencionando as bem-aventuranças, qual é a última bem-aventurança? Bem-aventurados os que forem perseguidos. Quer dizer, Jesus falou, olha, se você resolve ser humilde, se resolve ser justo, se resolve ser misericordioso, se resolve ser pacificador, se resolve ser limpo de coração, não, se você resolve esse caminho, então pode se preparar para também encarar a perseguição. Então, eu acho que é isso aí. Quando a gente abraça o evangelho, primeira coisa, nós estamos abraçando o caminho estreito, né? O caminho estreito é justamente o contrário da maioria, é o contrário do sucesso, é o contrário da grande plateia, é o contrário dos aplausos, é caminho estreito. Mas não tem outra maneira de abraçar o evangelho. A gente, quando abraça o evangelho, está optando pelo caminho estreito. Então, a gente também não pode ser ingênuo. Você fez uma opção, então agora arque com as consequências dessa opção. E jamais nos sentiremos tão perto de Cristo como exatamente nesse momento, em que a gente sofre as mesmas consequências que o próprio Cristo sofreu quando optou pelo caminho estreito que ele também seguiu. Potente. Potente. Eu vou só colocar aqui mais umas duas falas aqui. A da sua esposa, ela diz o seguinte, muito importante que ela falou aqui, Deus não tem outros braços senão os nossos, não tem outros pés senão os nossos, não tem outra voz senão a nossa. E aqui nosso irmão Thales Ronan Madeira diz o seguinte, estão mais interessados em defender suas doutrinas e dogmas denominacionais. Pastor, eu quero agradecer muito a sua presença, queria pedir para que você deixasse aí uma mensagem de esperança para o nosso povo que está assistindo e que vai assistir depois, né, a nosso diálogo de esperança. Eu acho que foi uma oportunidade muito grande, é um prazer conhecê-lo assim, virtualmente, pessoalmente, né? Porque eu escuto há muito tempo, só pela voz, escuto um tempo já.
E acho muito interessante as suas reflexões, porque realmente elas fazem a gente pensar e fazem a gente ter essa questão da esperança, né? Eu acho que é fundamental num nevoeiro a gente acreditar que vai ter uma luz, né? Ou então visualizar através do nevoeiro de vez em quando aquela luz lá na frente que nos vai conduzir para um caminho melhor. Então eu agradeço muito, desejo toda a paz, todo bem. Depois o André vai fazer um encerramento, mas eu pedi agora que você deixasse aí uma mensagem de esperança para o povo que está escutando a gente até agora. Muito obrigado, viu? Agradeço também a Andréia, que conseguiu esse contato aí para gente. Ela tá assistindo. Andréia, essa amiga querida que nós temos em comum, né? Muito bom saber que vocês também desfrutam da amizade da Andréia, que é uma pessoa tão especial. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, eu já fui à sua igreja aí, participei de um evento com ela aí na sua igreja, falando de sábado, né? Dos debates. Eu participei na sua igreja. A gente tem um convênio lá com a UFRJ para promover esses encontros. Olha, Jefferson, André e gente boa aí que está acompanhando, eu estava pensando em deixar com vocês as palavras de Agostinho de Hipona, num certo contexto que eu acho que se encaixa muito com o que a gente está vivendo. Durante aquele momento em que o Império Romano estava decadente e os romanos estavam reclamando os tempos são ruins, o Agostinho de Hipona, em Cidade de Deus, né, ele responde lá dizendo, olha, nós fazemos os tempos. Sejam bons e os tempos serão bons. Então, eu acho que é a grande mensagem que fica para a gente, né? Os tempos são ruins, mas é o ser humano que faz os tempos, é consequência das opções que fazemos, das escolhas que fazemos, das posturas que assumimos. Então, assumamos boas posturas, façamos boas coisas, optemos pelas boas coisas, e os tempos serão bons, e os tempos serão melhores. Nós fazemos os tempos, como dizia agora. Tá bom? Maravilha, Pastor Carlos, alegria, né? Poder vê-lo. Eu só ouvi falar e ouvi a voz. Uhum. Então, maravilha, um abraço para a comunidade lá da Praça Seca, não é isso? Isso, a comunidade da Praça Seca, um forte abraço a toda a comunidade lá. Quando eu morava em Jacarepaguá, sempre passava pela sua comunidade, mas sempre passava correndo, mas não tinha oportunidade de estar. Mas, assim, a gente sabe que o povo está na resistência, o povo está trabalhando, então louvado seja Deus por isso, que Deus continue abençoando o seu ministério, tá bom? Inclua o Diálogos da Esperança em suas orações aí, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E aí, povo lindo, uma mensagem de ânimo para nós, e obviamente também um puxão de orelha, está lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, que diz assim, ó, meus filhinhos, também filhinhas, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Lembrando que a fé sem obras é morta, então, meu irmão, minha irmã, dê frutos que testemunhem o amor e a graça de Deus. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos, paz e bem.